Salam aleikum, gente, tudo bem? Eu vou iniciar isso aqui, eu vou fazer uma coisa bem rápida, porque a minha estrutura de vídeo ainda não tá muito boa, então eu tô com risco de perder o vídeo, tá? Mas enfim, é uma coisa técnica, por problemas técnicos eu vou tentar falar alguma coisa breve, tá bom? Então é o seguinte, gente, se vocês já acessaram o vídeo, curte aí, comenta, compartilha. E vamos tentar traçar o destino de hoje, que vai falar sobre ecoteologia, tá bom? Eu tava assistindo uns vídeos essa semana para me inspirar e tal, e sobre toda essa questão da Palestina, a gente tem que entender que a principal questão que se impõe aqui é a justiça, tá bom? A justiça, ela é um pouco. Ela tem um pouco. Tem até um filme que trata disso com uma atriz, com aquela. Eu esqueci o nome, mas com o Selton Mello, que é aquele do João Estrela, em que a juíza fala: será que a justiça é uma ciência exata ou é uma ciência, né? Será que é uma ciência exata? Será que eu tenho que necessariamente absolver ou incriminar o imputado, etc. Entendeu? E realmente existe essa questão. Só que, se a gente for analisar bem o caso, de forma histórica, não é difícil a gente entender que as pessoas na Palestina foram despropriadas do seu lugar. É só ter um olhar amplo sobre a visão aliás, uma visão ampla sobre o problema. Entenderam? Então, se vocês pegarem, por exemplo, a carta de Balfour, que foi uma carta lá enviada, acho que foi em 1900, foi durante a primeira ou segunda guerra, durante a primeira guerra mundial, onde o primeiro-ministro, alguém de importância, eu vou ficar devendo isso aqui para vocês, o real personagem da história, ele destina uma carta aos judeus da época, aos poderosos judeus, ou na verdade ao conde de Rothschild, onde ele fala sobre criar um lar para os judeus na Palestina, tá bom? Ele promete criar um lar judeu na Palestina. Se não me engano, foi o primeiro-ministro britânico ou um presidente. Não sei é porque eu não sei se a configuração era a mesma atual naquela época. Eu acho que sim, porque faz muito tempo que eles tinham essa configuração. Eles são um país extremamente estável em questão política e acaba que tem a mesma configuração de hoje. Mas o fato é que existia uma promessa da criação de um Estado judeu. Só que por parte dos britânicos, que tinham, na verdade, aí que tá. A história conta que os britânicos conseguiram as terras da Palestina, os britânicos e os franceses conseguiram as terras da Palestina, ali daquela região dali do Sham, que a gente chama, em árabe, ali perto da Síria, ao sul da Síria. Um dia eu vou colocar um mapinha, vai ficar melhor estruturado, prometo pra vocês. Só que agora tá muito no começo, eu tô um pouco sem estrutura. Então vão ter paciência, tá bom? E quando é o que nós chamamos de mandato britânico e mandato francês. Quando você ouviu, o mandato britânico na Palestina, é esse mandato pós Primeira Guerra Mundial, onde a França e o Reino Unido partilham a terra da Palestina e de todo o Cham. Toda a terra que foi conquistada do Império Turco-Otomano, que é a atual Turquia. A Turquia ficou com a única parcela do território para sobrevivência, ou porque foi a negociação da época, etc. Depois da guerra, né? Negociação depois da guerra. E o que importa saber aqui é que existia uma disputa territorial ali e que foi ganha pelo Reino Unido. E tudo isso, gente, faz parte de uma ecoteologia islâmica.
Tá? Por que eu estou falando isso? Porque são fatores. A ecoteologia, deixa eu explicar o que é a ecoteologia. Eu estudei pouco sobre a ecoteologia, mas deu para ter uma panagem geral. É uma ciência cristã, tá bom? Onde fala da relação do homem com o meio, do homem com o meio ambiente, mais especificamente, com essa questão ambiental, essa questão das queimadas, essa questão do aquecimento global, a questão dos eventos climáticos extremos, tá bom? E a ecoteologia, ela tem muita qualidade de ver a questão do homem com Deus, de ver a questão do homem com Deus e a partir disso traçar uma geografia, tá? Meio que inconsciente, tá bom? E é uma ecologia teológica, tá bom? Pensa bem assim que você vai conseguir acessar a sua própria intenção de fazer uma ecoteologia, ok? Combina elementos de ordem ecológica, que diz respeito a questão do global, climático global, tá? E a questão teológica. Então, existe, se você for pegar uma ecoteologia islâmica, ela já vai desde a questão do território, aí entra a geografia, passa pela questão, às vezes, da paisagem, entendeu? Do lugar, como do lugar palestino, enquanto pessoas sem rumo, porque eles, no mandato britânico, eles não tinham uma liderança, tá? E isso foi a real derrocata, né, assim que se fala, derrocata dos palestinos de não terem uma liderança há mais tempo. E isso realmente acontece porque o processo de estabelecimento de um país é um processo natural, tá bom? E na verdade existe toda uma revolta democrática que fez, por exemplo, os países da Primavera Árabe, por exemplo, adotarem a democracia como fazerem a derrubada dos ditadores da época, que foi agora nos anos 2000 e 2010, né? Acho que foi 2013, se não me engano, mais ou menos, a Primavera Árabe, e que, por exemplo, a Líbia derrotou o Muammar Gaddafi, se não me engano é assim que se fala o nome dele. Se não me engano foi na Líbia também, eu não vou precisar exatamente, mas enfim, teve um país que derrotou o Muammar Gaddafi, derrubou ele e instaurou a democracia. Por exemplo, o Egito também fez isso, tá bom? O Egito era governado por um, se não me engano, por um outro ditador. Mas pega o exemplo do Muammar Gaddafi, vou falar como a mídia fala. Muammar Gaddafi. Ele foi derrotado e, na verdade, por todo esse ideológico estadunidense iluminista, tá? De democracia, com raízes gregas, greco-romanas, ocidental, estadunidense, britânico até, porque na verdade os britânicos tiveram participação na instauração dos Estados Unidos como país, né, pelas 13 colônias e tudo mais. E qual o dever disso? É que a Palestina não teve tempo de se organizar democraticamente. Não teve tempo até a tomada do território deles em 1948 na Nakba, ok? Então toda essa questão é uma questão ecológica que implica na situação. Tá ficando escuro, mas eu peço desculpa pra vocês, mas é porque eu demorei pra configurar o vídeo, lembra que eu tava falando sobre problemas do vídeo? Enfim. E como eu falei que o vídeo vai ficar curto, eu acho que já tá na hora de terminar. Então, hoje a gente traçou uma ecoteologia islâmica, tá bom? Que é justamente a discussão sobre a Palestina e sobre qualquer outro país que venha, tanto árabe, por exemplo, a instauração de um novo país, como por exemplo no Sudão do Sul,
O Sudão do Sul é o mais novo país do mundo, né? Um país cristão, tá tentando se estabilizar até hoje, tem muita fome lá, acontece muitos desastres lá naturais. Desastre natural não, mas muitas questões sociais negativas que ficaram por serem resolvidas no Sudão do Sul e que levou a uma fome extrema, a muitos problemas de ordem social, doenças, etc., que nem vem acontecendo na Palestina. Só que como o nosso caso é Palestina, vamos traçar então esse perfil da ecologia, dessa ecologia ecoteologia, tá? Que tem a ver com, por exemplo, no caso, os palestinos serem de maioria muçulmana e o mandato britânico ser de maioria cristã, né, cristã judaica, e a Carta de Balfour de ser uma promessa dos cristãos para os judeus de que o Estado de Israel seria instaurado na Palestina, caso eles viessem a ganhar a Primeira Guerra. Eles ganharam, foi instaurado o Estado judeu, ou melhor, o Estado de Israel na Palestina. E para nossa desgraça aí, minha mãe não gosta que eu fale de desgraça, desculpa, gente. E existe essa questão aí da desapropriação dos palestinos desde 1948, que tem que ser uma visão histórica. Precisa ser, a visão sobre a Palestina precisa ser uma visão histórica, uma visão profunda sobre a questão, não é só uma visão, de outubro pra cá, quem foi o agressor? O agressor foi o Hamas. Mas por que o Hamas agrediu? Não são anos, é uma sistemática violação dos direitos humanos que acontece lá. Então eles provaram do gosto da derrota naquele dia. Claro que muitas pessoas inocentes vão perecer, porque na verdade todos lá são inimigos. Todos os que ocupam a terra da Palestina são inimigos, pro Hamas principalmente, não para mim. Para mim, eu acho que não deveria haver. Só que eu também não tenho um olho militar sobre a questão, tá? Isso tem que ficar claro. Eu não tenho um olhar militar sobre a questão, meu olhar é mais geográfico, mais científico. Então, eu preciso pensar um pouco melhor se seria certo eu me apropriar de pessoas inocentes para poder fazer reféns e negociar uma nova até porque, na verdade, pro Hamas, eles são incrédulos, né? Existe essa questão. Então todo incrédulo é meio que inimigo. Então, ou não também, as pessoas têm o direito de escolher a sua religião, mas em questões militares, como eu não posso falar, existe essa questão de se apropriar das pessoas inocentes, né? E foram assassinados, infelizmente. Isso acontece nas guerras, né? Como eu ouvi falar que acontece de inocente morrer na Palestina porque é uma guerra. Acontece de morrer inocente em Israel porque é uma guerra. Entendeu? Se vocês não gostaram de ouvir isso, sinto muito, mas foi o que vocês falaram pra mim. Ou alguns falaram pra mim, né? Vamos ficar aqui entre nós. Eu acho que é muito cruel essa intenção de você diminuir o problema de um civil, tá bom? Então é um problema muito complexo, é um problema que precisa de cuidado ser falado, e eu tô tomando todo esse cuidado, falando a verdade, falando o que eu penso, e é isso, tá bom? Fiquem com Deus aí e obrigado. Salam aleikum.